Joaquim. Amém. Vou dispensar o microfone que eu já falo alto demais. Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Eu quero pedir para estarmos abrindo as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, e eu vou estar lendo alguns versículos, não exatamente na ordem. Efésios, vamos começar com 4, 24. Enquanto os irmãos abrem, eu vou estar orando. Querido Deus, eu peço de Ti, Senhor, neste domingo, a Tua graça, a Tua unção, a Tua ousadia e intrepidez, Pai, para que, Senhor, eu possa passar aquilo que Tu tens colocado no meu coração, de forma clara, de forma, Senhor, compreensível para todos que aqui estão e todos que também ouvirão essa mensagem através da internet e de nossos canais, ó Pai, para que possa ser bênção, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios 4, vou ler não exatamente na sequência dos versículos, mas eu vou falando anteriormente os versículos que eu vou ler. Vou começar pelo 24. A palavra aqui de Paulo à igreja de Éfeso é a seguinte: e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, para entendermos um pouco melhor, e eu quero voltar ao 22 e ler o 23, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Daí ele fala mais algumas coisas no texto, mas eu quero pular já para o versículo 27, um alerta, um pequeno versículo que diz: nem deis lugar ao diabo. E o título da nossa mensagem hoje é: não deis lugar ao diabo. Tal recomendação foi feita de Paulo a quem? A uma igreja nova que estava crescendo. E toda igreja que cresce começa a dar alguma polêmica. O crescimento faz com que venha à tona aquilo a qual as pessoas são. E aqui Paulo recomenda a essa igreja: não dê espaço em sua vida para o diabo. A possibilidade de dar espaço ao diabo, a ação do diabo na vida de cada um, ela está em nós mesmos. Por quê? Porque aqui Paulo estava se referindo à questão do livre-arbítrio. Se nós, como diz aqui no versículo 22, se nós já despojamos, se nós tiramos a nossa roupagem passada, nós devemos, versículo 24, revestir uma roupagem nova. Mas essa roupagem nova é segundo o quê? Olha só, segundo Deus, em justiça, retidão e verdade. E eu quero pontuar aqui o primeiro ponto que nós estaremos falando, estaremos trabalhando bastante no livro de Efésios. Primeiro ponto é duas características
sem o escudo, sem o capacete, não preparado, facilmente nós seremos abatidos. E o que me ressalta aqui nesse versículo são duas palavras: astutas ou astúcias. O que é astúcias? Astúcias é habilidades ou sagacidade de enganar alguém. O diabo, ele usa de astúcia, ele usa de circunstâncias para que ele possa enganar os cristãos, senão os cristãos fugiriam dele. Esses dias atrás, acho que o pastor José Soares trouxe uma ilustração. Se o diabo aparecesse aqui, fumegando, com tridente, com um chifre e todo vermelho, ninguém ficaria perto. Mas se ele enganasse e viesse com astúcias, e eu, quando falo de astúcia, eu lembro de um dos golpes que mais acontece por aí. O golpe do bilhete premiado, ou o golpe a qual a pessoa oferece algo grandioso, rápido, para você ganhar dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa se ilude com isso. Está muito fácil, é muito bom demais, e cai no golpe. Ciladas são lugares apropriados para se esperar a presa, para esperar o inimigo. O diabo, ele não vai pegar você quando você está forte, às vezes aqui na igreja, mas ele vai pegar a hora que você estiver num lugar descontraído, tranquilão, nem aí para as coisas. E quando fala de astúcia e cilada, eu lembro de mim quando menino, porque além de pescador, eu gostava de caçar, e eu caçava com um artefato chamado arapuca. Arapuca, você chega num lugar, você pega aquilo. Eu geralmente fazia arapuca de sapejo. Era uma vara comprida que você corta, dá bastante pedacinho, e montava a arapuca. Eu escolhi um lugar que os passarinhos iam e estavam descontraídos. Eu limpava todo esse lugar assim, um bom tanto, fazia arapuca e deixava ela armadinha e colocava ali algo especial, algo irresistível. E vou falar, quando os animais chegavam perto de árvores e olhavam ali um lugar limpo, e eu deixava uma cisquinha em volta, sabe? Só para chamar os bichinhos. E eles olhavam aquilo e falavam: mas que negócio, eu imagino o passarinho, eu acertei hoje em vir nesse lugar. Arapuca fazia uma sombrinha, era produtos da natureza, então ele não desconfiava, e chegava lá embaixo e caía. Eu armava uma cilada, eu armava com astúcia uma forma de pegá-los. E às vezes nós pensamos que nós somos inderrotáveis, somos muito fortes. Não, comigo não, eu sou escolado. Mas Satanás é muito rápido, sabe? Ele não perde oportunidade, e ele começa a nos analisar os nossos pontos fracos. Ele não vai nos tentar em uma área que nós somos fortes. E Satanás, ele não necessita um grande espaço para se infiltrar. Satanás pode ser comparado à água, que ela entra em qualquer orifíciozinho e vai indo embora. Uma bactéria que chega, é tão minúscula
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu quero nessa noite é falar sobre a questão de não dar lugar ao diabo. Quais são os instrumentos usados por Satanás? De acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Satanás, ele se utiliza do mundo. Ele se utiliza das nossas vulnerabilidades. E onde está a vulnerabilidade do ser humano? Aqui ele fala concupiscência da carne, cobiça da carne. O que é cobiça da carne? É tudo aquilo que atrai a natureza do ser humano. O que a carne gosta? Além de coisas como comida, água fresca e sossego, a carne gosta de outras coisas. A cobiça, aquilo que não é para mim, e às vezes a carne quer, a carne deseja. Cobiça dos olhos, aquilo que nos mais atrai. Cabe ressaltar que diz a ciência que os olhos nossos estão mais próximos do processo mental, e faz sentido que meu olho está aqui e minha mente já está logo aqui atrás. O olho, ele é a visão da alma. E a cobiça dos olhos, aquilo que o olho vê, o olho deseja. E também fala sobre a soberba da vida. O que é a soberba da vida? O que o mundo nos ensina sobre a soberba da vida? Que o homem não necessita de Deus para resolver os seus problemas. Basta você ter dinheiro, você ter prestígio, basta você ser astuto, sagaz, basta você usar as oportunidades. É isso que o mundo fala. Você não precisa de Jesus. O ser humano é constituído de três partes: o espírito, a alma e o corpo. O espírito que mora dentro da alma, a alma que mora dentro do corpo. E a alma nossa tem duas faculdades: a fé natural que nos leva a Deus e a consciência, ou a lei moral, a lei espiritual. Essa consciência, ela moralmente nos aprova e reprova as nossas condutas. E a alma, ela tem também inteligência, sentimentos e vontade. Já o corpo, ele tem 5 faculdades. O corpo, ele tem audição, olfato, tato, paladar e visão. E tudo isso serve para a alma retirar as impressões externas do mundo. E Satanás sabe disso. E Satanás, sabendo disso, ele utiliza de artifícios. Nós falamos instrumentos, o mundo é um instrumento. Agora, artifícios para ocupar algumas áreas de nossas vidas. E a primeira área que o inimigo usa aqui é a área, muitas vezes, sexual. E essa impressão, ela vem por meio da visão, que envia um comando para o nosso cérebro, fala: ó,
bonito, que pituzinho, ou que coisa linda. E aí, se nós tivermos com a mente vazia, ou se de repente esta visão nos impacta e a nossa consciência se neutraliza, a vontade da carne, ela cresce. E ela começa a nos controlar. E ela começa a nos conduzir a possuir aquilo a qual nós vimos. Por isso que nós começamos com o texto do capítulo 4 dizendo: revistais do novo homem, não deis lugar ao diabo. Mas, então, como que nós podemos estar trabalhando isso? Hebreus 9, um pouquinho adiante, o apóstolo Paulo fala, 9:12, que nós não seremos levados pelas tentações do diabo, e a consciência dirá: não faça isso, porque você vai desagradar a Deus e destruir o seu lar. Eu quero ler Hebreus 9:12. Eu não deixei anotado aqui, mas se alguém achar antes de mim, Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Deus nos fez uma redenção e nós devemos conservar esse santuário a qual Deus redimiu santo. Uma outra área que ele trabalha é a questão do poder, como nós falamos. O inimigo, ele chegou para Eva e tentou a Eva nessa área. No dia em que comer da árvore da ciência do bem e do mal, será igual a Deus. Gênesis 3:5. Então ela viu que o fruto era bom, agradável aos olhos e desejável. Gênesis 3:6. Ela exercitou a visão e viu que aquilo poderia lhe dar um poder que Eva não tinha. Eva queria ser igual a Deus. Eva queria desafiar a Deus ali, porque Deus falou para não comer do fruto. E quando nós desafiamos alguém, é porque dá a impressão que nós somos igual a essa pessoa. Ou nós temos essa impressão. O que a serpente fez? Iludiu a Eva. A serpente falou: no dia que comer da árvore, será igual a Deus. De certa forma, e isso é um outro estudo, a Eva começou a entender algumas coisas mais, mas ela não estava preparada para aquilo. Uma outra área a qual o diabo nos trabalha é a questão de dinheiro. Queridos, nós vemos, existe uma frase que eu li no livro que diz o seguinte: se você quer conhecer alguém mesmo, talvez você conheça essa pessoa a vida toda, mas você quer conhecer ela de verdade, dê muito dinheiro a ela e depois tente tirar. Quem obtém muito dinheiro, ele acaba, para não perder o dinheiro, vender a mãe, traindo amigos, ele acaba fazendo qualquer coisa para
permanecer com o dinheiro. Coisas que nem ele acreditava que faria quando não tinha o dinheiro. Olha só, a gente vê um exemplo na Bíblia de alguém que andou com Jesus. Judas se deixou enganar pelo dinheiro. E olha só, ele trabalhava exatamente com dinheiro. E existe um texto que eu acho que eu deixei anotado aqui. João era uma pessoa muito íntima a Deus. E eu acho que só João que fala sobre isso. Chega uma passagem que esboça que o diabo já estava trabalhando no coração de Judas. E essa passagem se encontra em João 12,6, que disse, é aquela passagem a qual Jesus é ungido por Maria com um unguento de grande preço. E no versículo 6 diz o seguinte: isto disse ele, mas Judas, no 4, Iscariote, um de seus discípulos que estavam aí para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? E olha só, João já captou isso. Isso disse ele porque não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava do que nela lançava. Dentro da igreja e ladrão. Mas existe isso? Dentro da igreja e ladrão existe? Alguém dá lugar ao diabo nessa área? Na área do dinheiro. E o que aconteceu em Lucas 22,3 diz que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois cometeu suicídio. Não era um valor tão grande. 30 moedas de prata não era um valor tão grande. E alguns historiadores dizem que ele tinha também outras ideias. Mas o que ficou impregnado aqui é a relação que ele tinha com o poder, a relação que ele tinha com o dinheiro. Agora, como nós podemos dar lugar ao diabo? O primeiro ponto que aqui eu vejo, nós podemos dar lugar ao diabo vivendo no pecado. Nós estamos estudando na escola dominical e ali João fala: filhinhos, peço para que não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado junto a Deus. Só que ali ele define exatamente que o cristão, ele peca. Só que ele não vive no pecado. Há uma diferença enorme. Se vivermos no pecado, quem vive no pecado vive na desobediência, estaremos dando lugar ao diabo, e isso nos separa de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que não vos ouça. E às vezes nós perguntamos: eu não sei por que Deus não me ouve. Deus me ouve em tantas áreas, mas nessa área Deus não está me ouvindo. Será que nós estamos dando lugar ao diabo? Como podemos dar lugar ao diabo? Deixando a casa vazia. Olha só, a pessoa depois de aceitar a Cristo, e se ela não dá prosseguimento na sua fé, o que aconteceu? Jesus veio e limpou. Jesus deixou a casa dela, a vida dela zerada.
Jesus, a hora que nós aceitamos Jesus, a graça do Senhor apaga tudo. Só que nós não fazemos mais nada. Nós não revestimos do novo homem, nós daí não revestimos da armadura de Deus sobre as nossas vidas. É como se a gente deixasse a casa limpinha e de repente o inimigo ele dá uma volta e ele volta e encontra a casa varridinha, ornamentada. Só que ele não vem sozinho. Ele vem com muito mais espíritos juntos. E eu quero estar encerrando com o quinto ponto. Como não dar lugar ao inimigo? Nós falamos de muitas coisas. Falar, como se diz, é fácil, né? Agora a gente tem que também falar como a gente pode evitar. Como nós podemos evitar de ficarem envaidecidos com o poder? A receita está em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que eu que faço a beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A receita é nós gloriarmos no Senhor, reconhecendo que dependemos dele e que tudo que possuímos é dele. E vira e mexe, queridos, eu vou falar uma coisa. Deus, pelo menos comigo, me dá uma lição. A hora que a gente pensa que é alguma coisa, a hora que a gente pensa que pode alguma coisa, eu simplesmente sinto o toque do Senhor na minha vida e eu na hora, não sou bobo nem nada, eu falo: Senhor, me desculpe, perdão, eu estou errado, eu tentei fazer essa coisa por mim mesmo e dei com os burros na água, em vez de a gente ficar muitas vezes as pessoas fazem as suas escolhas e ainda colocam a culpa em Deus e às vezes até no diabo. Mas a escolha é sua. Não deixe o diabo fazer uma escolha para você. Como nós podemos não dar lugar para o inimigo na área de sexo? O sexo atende às necessidades fisiológicas, psicológicas e espirituais também de uma pessoa. Mas a receita para vencer a tentação é fugir da prostituição e dos desejos da mocidade. Fugir. Em 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Um outro conselho de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 22: foge também das paixões da mocidade. Segue a fé, amor, a paz, com os que com um coração puro invocam a Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Não dá uma dica, não. Faz igual José. A hora que a coisa aperta, pode deixar a roupa, pode deixar a camisa, pode deixar manto, mas sai fora. Foge. Não tem durão nessa área. O que nós podemos fazer em relação a dinheiro? E esse daqui, já estamos terminando. Os que querem ser ricos. Olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo 6,10. Os que querem ser ricos caem em tentação
em laço, em cobiças loucas e nocivas, que levam o homem à perdição. Queridos, nós falamos da questão da arapuca, nós falamos da questão de astúcia, nós falamos da questão de cilada. E querer ser rico é uma cilada. Não tem nada a ver com riqueza, porque a Bíblia diz que o Senhor, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E todos os homens de Deus da Bíblia eram ricos, só que eles não procuravam riqueza. A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de nós. Então, se há uma coisa, se você é ao contrário. Eu vou ler o Timóteo 6, 9 e 10 aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Se você não quer ceder à tentação, olha só, se você não quer ceder à tentação, sabe qual que é? Seja liberal. Amados, as pessoas que são liberais, as pessoas que sabem dar, as pessoas que sabem distribuir, são as que mais têm. E são as que não ficam presas à riqueza. E são as que não ficam presas ao dinheiro. Agora, quem não sabe, tudo que ele tem que ser vendido. Vou fazer baratinho para você. Não, dá dó. Essas pessoas, elas querem ser ricas, querem acumular e cair. Nossa, eu quero concluir. Citamos esses três aspectos, entre tantos outros, que pertencem ao campo da cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Se não queremos dar lugar ao diabo, andemos em espírito, busquemos as coisas que são de cima, oremos, meditemos na palavra, deixemos o Espírito Santo preencher todo o vácuo, todo lugar da nossa vida, estando preenchido por Jesus e pelo Espírito Santo, nós não daremos espaço ao diabo. Amém? Eu quero orar com vocês nesta noite. Pediria que todos se levantem. E se há algum lugar que Deus, de alguma forma, tocou no seu coração, é você e Deus aí, no seu lugar, que Deus não tem ouvido as suas orações, parece. E que nessa circunstância você tem padecido. E você tem notado que talvez tenha dado uma pequena brecha, um pequeno espaço para o diabo. Nesta noite, eu quero dizer algo. Deus, Ele pode fechar. Deus pode sanar. Deus pode curar. Deus pode revogar. Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Basta você querer. Nós temos o livre-arbítrio. Basta você escolher. Querido Deus, nesta noite, Pai, quero orar por estas vidas que aqui vieram, Senhor. E em breve nós estaremos também tomando a ceia do Senhor, Pai. Mas antes, neste momento, Pai, quero pedir que novamente, Senhor, o Senhor purifique todo o nosso ser, ó Pai. O Senhor escute a nossa alma. Olhe para o fundo do nosso coração, ó Deus. E tudo aquilo, Senhor, que ainda for do velho homem, o Senhor esteja retirando. E que nós
faz a obra a qual nós não podemos fazer. Amém. 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 Quero passar para o pastor José Soares, ele estará fazendo uma outra parte. Vamos para aquele lugar